Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no 29º capítulo de Gênesis e hoje é dia 29 de agosto. Era para ter terminado Gênesis? Sim, era para ter terminado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha agenda tá bem difícil de conciliar. Eu vou, inclusive, refazer a maratona. Por quê, pastora? Porque eu vou tentar resumir o máximo que eu puder os capítulos bíblicos, porque, por exemplo, Gênesis, ele repete muito. Ele repete demais, gente, muito, mas é muito mesmo. Eu tenho que voltar lá no capítulo anterior e trazer para vocês o que aconteceu, para que vocês lembrem dos personagens, enfim. Aqui no 29, então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis que o poço no campo, haviam ali 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E juntavam ali todos os rebanhos, removiam a pedra sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra novamente sobre a boca do poço no seu lugar. Vamos lá. Glória a Deus. Queridos, aqui no capítulo 2 e 3, eu vou resumindo assim, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui Jacó, ele segue a sua jornada e chega à terra do Oriente. E ele vê um poço no campo. Ali estava coberto com uma grande pedra, como aqui havia lido, e aonde os pastores se reuniam para dar de beber ao rebanho. Detalhe da pedra, era grande e sugere que havia ali um limite, né? Havia um limite, porque o poço ele não podia ser usado a qualquer momento. Ele exigia a presença de todos. Isso já prepara aqui o cenário para o encontro de Jacó com Raquel, que também mostra como Deus conduz cada detalhe. Deus é Deus de detalhe. Aqui no versículo 4 e 6 ao 6, tá? Versículo 4 ao 6. Jacó ele pergunta aos pastores de onde são, e eles respondem que são de Harã. E ele então chega sobre Labão e eles confirmam que conhecem. Você conhece Labão? Conheço. Só o sangue de Jesus. Então, quando aqui eles mencionavam que Raquel, filha de Labão, estava vindo com as ovelhas, já vemos aqui a providência divina em ação, porque Jacó chegou exatamente no lugar certo e no momento certo. No versículo 7 ao 8, aqui, Jacó ele observa que ainda é cedo para recolher os rebanhos e sugere que os pastores deem logo de beber às ovelhas. Eles explicam que não podem até que todos os rebanhos estejam reunidos ali para que a pedra seja removida, e isso mostra que as regras ali têm limites e que também a convivência entre os pastores. Vamos lá. Aqui no versículo 9 e 10, eu gosto dessa parte aqui, tá, gente? Enquanto Jacó, ele ali conversava com Raquel, ele chega com o rebanho. Raquel, enquanto Jacó conversava, Raquel chega com o rebanho do seu pai. E Jacó, quando vê essa mulher, ele se move com determinação, ele começa a remover a pedra, ele começa a dar de beber para todas as ovelhas dela. Aqui nós vemos a força e o zelo de Jacó, e também como é que ele serve antes mesmo de ser reconhecido. Esse gesto aqui, eu gosto dessa parte, não sei porquê, mas eu vejo assim a descrição entre o avô, o pai e também, sabe, no poço. Porque a história do pai, se vocês perceberem, Isaac,
o servo de Abraão foi buscar Rebeca no poço. Foi no poço onde ali deu água. E Jacó se repete aqui a mesma situação. É por isso que eu falo para vocês. Eu, como psicanalista hoje, eu vejo muito assim, eu trabalho muito com a ciência e tento unir o máximo aquilo que Deus traz para nossas vidas, tá, gente? Eu tento unir o máximo, sabendo filtrar o que vem de Deus e o que não é de Deus. Aqui eu vejo a seguinte situação, sabe? Que Raquel, quando ela chega com o rebanho, Jacó fica ali todo se movido e tal. E ele começa a fazer gesto, ele começa a abrir o caminho para ele se aproximar de Raquel. Aqui no versos 11 aqui, nós vemos aqui, inclusive, ele até sacia a sede dele para conhecer o verdadeiro amor, né? Como está escrito, aquele que encontra uma esposa acha bem e alcança benevolência. Provérbios 18, versos 22. E aqui dentro do versículo 11 do capítulo 29, Jacó ele beija Raquel e chora em alta voz. Olha aqui, gente, vou ler para você. Jacó beijou Raquel, levantou a sua voz e chorou. Engraçado, né? Rebeca, quando foi ao encontro de Isaac, através do servo, Isaac estava fora. Quando ele chega aqui, encontra com Rebeca, ele fica apaixonadíssimo. E aqui Jacó não é diferente. E não era um beijo de romance, né? Era um beijo imediato, uma expressão cultural que eles tinham que levava à emoção de ir ao encontro da pessoa, de um parente próximo, e ali depois ele foi lá e deu um beijinho nela. Olá, tudo bem? Então, a Bíblia aqui nos conta que ele se moveu de íntima emoção de ir ao encontro, né? E que era natural já eles fazerem isso, de beijar parentes próximos. E depois de tanta solidão, as lágrimas revelam o alívio, né? A emoção aqui de Jacó. Poxa, encontrei minha amada, eita glória! E aqui, Jacó, eu acho mais bonita a história de Jacó, gente, do que a de Isaac com Rebeca. Vocês me desculpem, mas é a minha humilde opinião. Se a gente refletir bem, a gente vê como é lindo. Olha só, e aqui Jacó, ele explica que ele é parente dela, ele é filho de Rebeca. E Raquel corre e vai até o pai, que recebe calorosamente Jacó, que é Labão. E Labão, ele reconhece Jacó como osso do seu osso, né? E carne da minha carne. Porque esse é o acolhimento inicial que mostra aqui a hospitalidade, né? Que logo a gente vê que os interesses de Labão estavam bem ocultos. E isso acontece muito em familiares. Então, após um mês, no versículo 15 ao 17, aqui Labão, ele propõe que Jacó não trabalhe de graça, mas receba um salário. E aí Jacó já havia assim encantado por Raquel, né? Que ela era bela, de porte e semblante. E Lia, sua irmã, era apresentada como tendo, ou seja, tinha uns olhozinhos ternos. Ela tinha um problema de... Gente, hoje em dia fala que é estrabismo, né? Ela tinha esse probleminha. Então, Lia era irmã de Raquel, que era apresentada como os olhos ternos. Mas Raquel, ela era mais bonita. E essa descrição aqui na palavra revela a diferença entre as irmãs, que prenuncia o conflito futuro, que hoje nós vivemos também em alguns outros países. Aqui no versículo 18, Jacó ele ama Raquel e propõe a amar 7 anos para poder casar com ela. Eu tô pulando, gente, porque é mais fácil, tá? Aqui no versículo 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos
te servirei por Raquel, tua filha menor. Olha isso. O cara já começou a oferecer o dinheiro pro irmão. O irmão foi lá, né? E tio, sobrinho, foi lá e falou, não, eu quero aqui lutar pelo amor de Raquel. E aí, Jacó propõe a trabalhar esses 7 anos para poder casar com Raquel. E essa oferta, ela estava revelando um amor sacrificial, porque ele não pode nada de imediato, mas está disposto a esperar e se dedicar. É por isso que eu falo para vocês que eu acho bonito, porque ele lutou muito por esse amor, né? E aqui, no versículo 19 ao 20, Labão, ele aceita que Jacó trabalhe esses 7 anos. Aqui o texto 19 e 20, vou ler para vocês, tá? Então disse Labão, melhor que eu a dê a ti, do que dar a outro homem. Fica comigo, ou seja, trabalha comigo, seja meu escravo. Bem isso, né, gente? Mas não está escrito aqui, não. Vamos lá no 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pereceram como poucos dias, pelo muito que amava. Gente, o texto, ele destaca, por causa do amor que Jacó tinha, que eram os anos, ali pareciam poucos, que era tão grande o amor que ele tinha. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não está escrito na Bíblia, tá? Mas eu vou falar a você. Deus colocou um sentimento tão forte deste homem por esta mulher, que os anos que ele precisava pagar por consequência dos seus atos lá atrás, as consequências, gente, a consequência de maus hábitos existem, decisões erradas, existem as consequências. Então, aqui fez com que ele não enxergasse tanto o peso dos 7 anos. Gente, 7 anos não é 7 dias. Não é 7 horas e nem 7 meses. É muito tempo. E aqui nós vemos o quê? Que ele mostra o poder do amor verdadeiro que ele está sentindo. Porque esse sacrifício transforma o peso em alegria. Sabe aquela coisa? A alegria do Senhor é a nossa força. O amor por Raquel é a minha força. O amor por Raquel, tipo isso, sabe? Então ele tinha o temor a Deus e fez uma junção aqui do sentimento. E Deus colocou. Sabe quando você quer terminar algo e você precisa chegar àquele local e você já tem seu destino? Assim foi com Jacó. Ele já sabia o que ele queria. Mas vamos lá para o 21 e 23. 21 ao 23 foi quando Labão enganou Jacó. Então, ao completar os 7 anos, Jacó ele pede a Raquel como esposa e Labão prepara a festa. Mas à noite ele entrega Lia, a irmã mais velha. E esse engano revela o caráter astuto e manipulador de Labão. E disse Jacó a Labão, dá-me a tua filha, dá-me a tua filha como minha mulher, porque os meus dias já são cumpridos para que eu me case com ela. Imagina, o cara tava contando dias e noites. Eita glória! O irmão tava apaixonado, hein? É por isso que eu falo para vocês, isso aqui é a maior revelação de amor que uma mulher pode ter de um homem. Olha só. Então reuniu Labão a todos os homens naquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. Ele enganou. Ele enganou. E enganou perfeitamente. Porque aqui, no versículo 21 ao 23, quando completou os 7 anos, ele demonstrou o caráter dele. O casamento, ele era selado com a consumação e na escuridão. E Jacó, ele não percebeu que era Lia. Já pensou, gente? Vamos lá. Ele não percebeu que era Lia. Já pensou se a luz viesse assim,
pegasse, ligasse, não fosse nos tempos de hoje, olhasse e visse aquela mulher assim com o estrabismo bem assim no seu... Ele ia tomar um susto, porque ele já estava com toda a sua mentalidade voltada para Raquel, né? Então, assim, imagina, eu acredito que não deveria ser um estrabismo tão forte, gente. Não deveria ser. Algum problema no olho, né? Não deveria ser tão forte assim para ela ser tão feia. Eu acredito que não. Então, aqui no 25, fala que pela manhã Jacó, ele descobre o engano. E aí ele questiona Labão. Por que você me enganou? E aí aquele que enganou o irmão, lá no passado, agora experimenta o peso de ser enganado. Então, a lei da semeadura, ela aparece claramente aqui. Eu queria só trazer isso para vocês, porque essa história ela é muito mais interessante do que a história de Isaac e Rebeca. Então, aqui, Labão, ele justifica dizendo que não era costume casar com a filha mais nova, antes que a mais velha, né, e tal. E aí ele propõe que após a semana de núpcia com Lia, ali Jacó receba Raquel também, mas com a condição de que mais 7 anos de trabalho. E aí Labão, ele começa a manipular as circunstâncias, né, para que ele seja beneficiado no esforço de Jacó. Aqui no 28 e no 30, né, foi quando Jacó ele aceita e ele consume ali o casamento. Ele consume o casamento com Raquel, a quem ele ama mais do que Lia, e continua servindo outros 7 anos. E agora nós vemos aqui um lar estabelecido, mas já com raízes de divisão. 2 irmãs casadas com o mesmo homem. Uma amada e a outra desprezada. Uma tem filho e a outra não tem. No versículo 31 e 32, a gente vê que Lia ela era rejeitada. Mas a madre dela, enquanto Raquel não tinha, ela era uma mulher que dava à luz. Ela deu o primeiro filho foi Rubi, e ela declara: Rubi, que ao Senhor atendeu a minha aflição. Aqui nós vemos a compaixão de Deus pelos que sofrem, né? O nascimento aqui dos filhos de Jacó com Lia, no versos 32. Eu acho tão bonito, gente, né? O quanto Deus ele trabalha na intimidade, né? Na intimidade. E aqui, Lia ela dá à luz a esse segundo filho, que é Simeão, dizendo que o Senhor ouviu que ela era rejeitada. E a sua maternidade é uma resposta divina à sua dor. E aqui, com o terceiro filho, que foi Levi, Lia expressa o desejo de que seu marido agora se apegue a ela. O seu coração anseia por amor. Eu imagino o quanto que essa mulher foi rejeitada, gente, porque Jacó só tinha olhos para Raquel. Mas dizer uma coisa aqui para vocês antes da gente terminar. Existem pessoas que têm escolhas e existem outras que não têm. E Lia, Agar, que foi a serva de Ana, que pode ter humilhado Ana, pode ter falado o que for, Penina, enfim, foram mulheres que não tiveram escolhas. Foram pessoas que não tiveram, não tiveram escolhas. Sabe o que Deus revela aqui? Que o coração dessas mulheres ansiava por amor humano. Mas aquele amor humano estava sendo colocado aonde? Nos filhos. Jesus, Deus revela algo aqui muito importante. Lia, aqui no 35, ela dá à luz. Ela dá à luz. Ela dá à luz a um quarto filho que ajudar. Olha, Lia, a partir de Lia nasceu as tribos. A tribo de Levi, a tribo de Judá, A gente vê que da madre de Lia nasceu as tribos. Tribo de Levi e a tribo de Judá. Aqui onde houve grandes divisões, que até hoje tem muitas aflições aí, né? Foi juntando tudo. Começou em Abraão e
fechou em Lia. Então, aqui em Gênesis 29, traz Judá, que significa louvor. Uma mulher rejeitada nasce a linhagem de onde viria Messias, aqui. Isso mostra que Deus transforma a dor em propósito eterno. E Deus conduz aqui o encontro de Jacó e Raquel, mas também Ele permite que processos dolorosos, o engano de Labão, a rejeição de Lia, o capítulo aqui 29, ele nos ensina que o amor verdadeiro, ele é paciente e ele é sacrificial. Que os enganos humanos, eles não anulam os planos divinos. E que Deus, ele vê os rejeitados. Ele vê os rejeitados e transforma a sua dor em honra. E de Lia nasceu Judá, e de Judá viria Jesus, mostrando aqui a rejeição humana, que ela pode se tornar um caminho da redenção divina. Amém? Louvado seja Deus. A gente vê o quanto que Jacó, ele saiu lá da terra do pai, foi para o Oriente, Arã, Arã. E ali o amor entre ele nasce, um engano. Nasce o amor, mas nasce também um engano de Labão, que muda o rumo da história. Ao invés dele receber Raquel como esposa, Jacó é enganado e se casa aqui com Lia. A primeira daí começa a trajetória de dor, de rejeição, de amor, de rivalidade, de inveja dentro do lar de Jacó, mesmo em meio ao engano e à rejeição. Então Deus, ele age soberanamente. Ele abre a madre de Lia e a mulher desprezada dela nasce Judá, cuja linhagem nós sabemos que vem o Messias. Então, tudo isso nos dá o quê? Nos dá a amplitude de ver o quanto Deus, ele trabalha nas mínimas coisas. E Deus quer nos ver, queridos. Deus quer nos ver alicerçado na rocha que é Ele. Tudo que eu vejo aqui é o que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu quero demorar aqui um pouco, porque eu quero trazer isso para vocês, sabe? O quanto essa Gênesis 29, ele traz esse encontro de amor de Jacó por Raquel, mas ele acaba sendo enganado. Por quê? Porque lá atrás ele enganou. Gente, Deus, ele torna o cenário um plano eterno, Deus torna o cenário um plano eterno. Porque esse Gênesis 29 aqui nos mostra que mesmo nas dores mais profundas, Deus, ele escreve o propósito que ninguém pode apagar. Amém? Louvado seja Deus. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amanhã tem mais. Deus abençoe. Fiquem com Deus.